pilhada da tarde ainda. Estou pilhada da tarde ainda. Mas vamos lá. A leitura 186 começa assim. É difícil chegar a esse equilíbrio, mas se fizer isso, pode ser uma dama que recebe a admiração do esposo, o favor do Senhor e a confiança em si mesma. Está escrito em Provérbios 31, 16 ao 27. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Então, geralmente, as pessoas, quando começam a falar, né, da mulher virtuosa, as pessoas têm a ideia de que é aquela moça bobinha, que é aquela pessoa, né, frágil, vulnerável. E aqui, em Provérbios, ele diz que não tem nada disso. Ela é aquela pessoa que é firme, que é forte, que se posiciona, que ela é feminina, sim, mas que ela está ali com força mesmo, com posicionamento. Então, a mulher que ela é citada nas escrituras como virtuosa é uma mulher com talentos e recursos. Algumas pessoas dizem que o cristianismo reprime as mulheres. Não creio que seja verdade. Creio que alguns dos que pregam isso talvez sejam repressores, mas esse não é o ensino da Bíblia. Nas escrituras, a mulher virtuosa é uma pessoa forte de grande importância. Quando a Bíblia confere a posição ao homem, isso é feito em benefício da mulher, para que ela possa ser poupada das dificuldades do conflito e das condições inclementes das quais a presença dele pode protegê-la. Na Bíblia, a mulher virtuosa não é de modo algum fraca. É uma criatura criativa, cheia de recursos e agressiva, embora continuando feminina. Procura a companhia do homem, mas não porque lhe falte capacidade para sobreviver sozinha. Quanta bênção poder escolher o companheiro com base no caráter dele e não nas suas finanças. Quando a mulher escolhe um marido só pelo fato de ele ser um provedor, talvez escolha alguém financeiramente equilibrado, mas pobre do ponto de vista espiritual. A mulher virtuosa procura um parceiro que tenha sucesso, mas que não se intimide com o sucesso dela. A mulher virtuosa de Provérbios 31 ensina duas coisas. Primeiro, ela encoraja as irmãs a maximizar as suas oportunidades para que não se casem por necessidade financeira. Essa lição é significativa, por quê? Porque o homem bem-sucedido sente atração por mulheres de valor e não de peso. As mulheres de peso são aquelas que acrescentam pouco e exigem muito. São mulheres que esperam que Deus envie alguém para livrá-las de suas dívidas e assuma o peso da sua opressão. Uma das coisas que é mais bacana aqui nessa leitura é que a gente vê que uma das coisas que muitas vezes a gente vê são as mulheres que não têm condições financeiras se unir, se casar, ficar com pessoas que não têm nada a ver com elas, simplesmente porque não tem condição financeira de se manter. E aí, o que acontece? Nesses pensamentos, é bacana a gente pensar assim, se eu tivesse R$ 1 milhão na minha conta, ainda assim eu ia querer essa pessoa do meu lado? Seria isso que eu quero para a minha vida? Será esse tipo de relacionamento que eu quero? Por quê? A pessoa que estiver do seu lado, ela tem que ser uma pessoa que seja capaz de cuidar do teu lado emocional, que seja uma pessoa que esteja capaz de querer crescer com você, de estar com você, que tenha o caráter ilibado, e você consegue escolher essa pessoa, não pelo que ela tem, não no que ela pode te oferecer monetariamente, financeiramente falando, mas porque ela pode te oferecer tudo aquilo que você entende como caráter, tudo aquilo que você entende como valores, tudo aquilo que você entende como parceria, como amor, né? Amar como Jesus amou a igreja, né? Não é assim que se fala? Então, são muitas mulheres, são mulheres que esperam que Deus envie alguém para livrá-las de suas dívidas e assuma o peso da sua opressão. Olha só que coisa, eu vou viver
com uma pessoa, porque aquela pessoa consegue me sustentar, porque aquela pessoa consegue me dar casa, comida, né? Não é mais ou menos assim que acontece? Então, imite a mulher virtuosa e cuide das suas finanças. Cuide das suas contas para não se tornar uma carga. A mulher virtuosa não quer ser uma carga. Mesmo que as circunstâncias tenham sido adversas para ela, ela não pretende entrar no arranjo conjugal beneficente. Siga o exemplo dela e cuide do que é seu. A segunda coisa que a mulher virtuosa ensina é que a mulher economicamente estabelecida deve ter a sabedoria de escolher um parceiro que tenha tanto sucesso quanto ela em alguma área. Não precisa ser a mesma área, mas ele deve ter direito à fama e dessa forma não haverá ciúmes nem competição entre eles. Ela tem as suas realizações e ele tem as dele. É claro que existem homens que, por mais bem-sucedidos que sejam, não possuem a autoestima suficiente para suportar uma dama bem-sucedida. Eu cheguei, na última vez que eu fiz a leitura, eu cheguei a comentar com vocês, né? Que eu falei que tinha uma cliente que o marido dela não queria que ela fizesse outra faculdade porque ele não queria se sentir inferior a ela, porque o que ela ia fazer com que ela fosse mais bem-sucedida. E aí, depois, quando ele viu que ela fez a faculdade e tudo mais e continuou com ele, aí ele teve a certeza de que ela estava com ele por conta do que ela sentia e não do que ela precisava. Já a outra fez todo o processo e depois, quando percebeu que não era aquilo, foi embora. Então, é um risco que a pessoa acaba vivendo, né? O homem precisa estar seguro de si mesmo. Se ele for grande, mas não reconhecer sua própria grandeza, em breve não reconhecerá a da esposa. Tende a ser um homem seguro sem ser arrogante. Muitas mulheres estão sofrendo hoje por estarem sufocadas em relacionamentos com homens que não apreciam a habilidade feminina de alcançar sucesso. O homem fica frequentemente intimidado, seja porque ela insiste em jogar suas realizações no rosto dele, ou, na maioria das vezes, por ser inseguro. Escolha com cuidado o seu parceiro para que ele comemore o seu sucesso e não o reprima. Imagina, quantas pessoas falam, né? Caramba, quanto mais eu cresço, isso é muito comum na minha área. Quanto mais eu cresço, mais ele fica doido, porque ele não consegue conceber que eu ganhe mais que ele. Ou então eu nem ganho mais do que ele, mas o meu cargo é maior do que o dele, o meu status é maior do que o dele, e a pessoa acaba ficando incomodada. Então, é importante você saber qual é o nível, né, daquela pessoa em relação a você. E, dependendo do que aquela pessoa sinta, você, já que já são casadas, né? Vocês já são casadas, então, pelo menos deixá-lo tranquilo que isso é só uma atividade. Cada um tem uma habilidade, cada um tem a sua maneira de ser e de viver. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Está em Provérbios 31, 23. Se você ainda não é casada, Suelen, tu é casada? A Suelen é casada? É? Se você ainda não é casada, examine bem com quem planeja se unir, e, em especial, se achar que vai inevitavelmente alcançar uma posição de sucesso e realizações. Tenha certeza de que está com um homem que não só compreenderá o seu desejo de subir na vida, como também se orgulhe disso. É importante você ter um parceiro que te admire, ter um parceiro que tome conta de você, um parceiro que te apoia, que você vai vendo que você está crescendo e ele está te aplaudindo. Pelo contrário, ao invés de puxar o teu tapete, vamos lá, como é que eu faço para a gente crescer mais? Eu vou te ajudar, vamos lá. Que cada um tem a sua atividade. Se você for a rainha da empresa que administra, fará bem em deixar o emprego e o seu comportamento superior no trabalho. Agora vem... Sério? Ah, entendi. Mas, vamos lá, já que somos só nós aqui. Como é que você está se sentindo em relação a isso? Mãe, vamos lá. Só um pouquinho, filha, deixa a mamãe responder. Olá. Tudo bom? Como é que você está se Tudo sentindo em bom. relação a isso? Tranquilo. Tá tranquilo. Agora já passou a pior fase. Agora eu tô realmente dando um passo de cada vez e reconstruindo. Mas vocês já se divorciaram? Ainda não assinei. Mas estão morando na mesma casa ou não? Não, já saiu. Só 5 Ah, entendi. Entendi. Mas você quer isso?
Não Foi o melhor. queria. Não queria. Tava realmente lutando já faz 1 ano e meio, mais ou menos. Mas Uhum, ele tá mais decidido, já saiu, alugou uma outra casa e entendi. E agora você tá bem com isso? tô assim. Então tá bom. Tem que seguir a vida. Então tá certo. Porque o que que acontece? Existem casos em que isso acontece. Ele saiu de casa faz quanto tempo? 1 ano e meio. Ah, ele já saiu há um ano e meio? Então Sim. já está consolidado, né? Basicamente já está consolidado. É. Entendi. Aí ele Não, porque voltou, existe. mas não voltou. Ficava indo e vindo, indo e vindo, mas efetivamente voltar, ele ficou 2 semanas, assim. E depois saiu novamente e não voltou. Entendi. Entendi. Mas que bom que você está bem, então, né? Então, se agora a leitura é para o próximo, next. É porque existem casos em que ainda está no início, assim, né? E que a gente dá algumas orientações até para saber se é isso que os dois querem realmente, se é dessa forma que tem que agir, né? E tudo mais. Sim, com certeza. Tem alguém aí que está querendo participar. Pois tá bom. Tem. Dá um oi, filha. Oi, coisa linda! Então, vamos lá, dar continuidade, então. Se você já for rainha da empresa que administra, fará bem em deixar o emprego e seu comportamento superior no trabalho. Poucos homens se sentirão à vontade se você dominar em casa. Todavia, é difícil para a mulher habituada a cuidar de tudo saber onde os limites terminam. Qual é o problema disso aqui? Nós temos, logo no início, a gente conversou um pouco sobre a energia feminina e a energia masculina. A nossa energia masculina, ela é muito colocada à frente, principalmente por conta da testosterona. E aí, o que que acontece? Na maioria das vezes, a gente precisa dessa energia masculina para o nosso trabalho, para tomar as nossas decisões, na rua e tudo. Mas quando você vem para casa, você precisa ser a energia feminina. Por quê? Porque se você chega em casa, energia masculina com energia masculina, o que que vai acontecer? Vai dar choque, vai repelir. E aí, você vai querer falar mais alto do que ele, então vai falar mais alto do que ele, vai querer brigar com ele, vai querer mandar mais do que ele, e isso não é bacana. Fique atento e tome cuidado para não pisar nos pés de ninguém. Faça do seu lugar um abrigo onde suas realizações sejam louvadas, respeitadas e apreciadas publicamente. A mulher virtuosa pode conseguir tudo. Ela é uma força em si mesma, forte o bastante para sobreviver sozinha, mas prefere não fazer isso. Essa mulher não irá manipular uma relação, porque são tantas as qualidades recebidas pelo seu andar com Deus, que pode desejar um homem em sua vida, mas não necessitá-lo. Não necessita tê-lo. Deus lhe mostrou como administrar sua vida. Mostrou-lhe como escolher um parceiro que não se intimide e que possa participar da sua vida, sentindo-se desejado e não apenas necessário. Você quer ser uma mulher virtuosa? É difícil, mas creia-me, vale a pena. Parece haver um mito de pobreza apegado ao cristianismo. Muitas pessoas cristãs e não cristãs consideram o acúmulo de riquezas um comportamento anticristão. Existe uma tendência para pensar que o cristão deve vestir-se como um monge e viver no mosteiro, caso contrário, ele não é sincero. Trago, no entanto, uma mensagem de libertação. O propósito do Senhor para você não é que esqueça todas as ambições para servi-lo. Ele quer ser apenas a sua prioridade. Então, está em Josué 1:8. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A mulher virtuosa era muito rica e bem-sucedida. A Bíblia aplaude, mas não apenas pela sua riqueza. Seu extremo equilíbrio é a sua maior qualidade. Então, essa aqui, se vocês pegaram a minha leitura de hoje, essa daqui, essa passagem aqui, eu botei uma chave, coloquei já sublinhado, porque esse aqui. O que que a gente trabalha com o coaching? Inteligência emocional. Trabalhar o equilíbrio dos pilares. Você trabalhar o equilíbrio
do teu dia a dia, trabalhar o equilíbrio não só da tua família, da tua casa, do teu trabalho. É você saber que existem várias áreas na sua vida e que você precisa tomar conta de todas elas. Sou um robô? Não sou robô, mas eu preciso ficar atenta a tudo que acontece, até porque isso aí é uma força para a gente de que maneira? Se eu só tomo conta de 3 áreas da minha vida, eu tomo conta do meu conjugal, do meu financeiro e do meu trabalho. Então, o que acontece quando eu só tomo conta de 3 áreas? Obrigada, filho. O que acontece quando eu só tomo conta de 3 áreas? Quando eu só tomo conta de 3 áreas, se uma delas cair, eu caio junto. Porque o tripé ele não vai ficar em pé. Agora, se eu tenho 11 áreas da minha vida e cair uma, ok, eu não vou ficar bem. Mas também eu não vou cair. Porque eu sei que tem as outras para me suportar. Quando ele fala aqui, seu extremo equilíbrio é a sua maior qualidade, é porque o mundo está pegando fogo do lado dela, ela para, ela respira, ela conta até 10, ela fala, ok, olha só, hoje eu não consigo conversar com você, porque se eu conversar com você, eu vou voar no teu pescoço. Não está com raiva? Está com raiva, não vai fingir que não está com raiva. Eu estou com raiva, eu realmente estou com raiva. Eu realmente não estou bem, eu não quero conversar agora. Mas amanhã a gente conversa. Amanhã. Por quê? Porque você vai dormir, o coração vai se acalmar, e aí depois que isso acontecer, você vai colocar o seu pensamento no lugar e você vai dizer o que precisa ser dito. Sem ofensas, sem apontamentos, sem julgamento, sem nada. Você simplesmente vai fazer o que precisa fazer. Porque não está bom. Porque tá doendo, porque foi uma coisa que te incomodou, e você se manteve equilibrado, ok. Não gostei. Não é assim. Então, agora, eu vou parar, eu vou respirar, eu vou fazer o que tem que ser feito. Depois, a gente conversa. Isso é ter equilíbrio. Não é você, eu não vou conversar porque é mais fácil eu jogar para debaixo do tapete. Não é isso. Né? Porque quanto mais você bota o lixo para debaixo do tapete, quando você tirar, vai estar uma poeirada danada, vai dar uma rinite, vai dar um monte de problema. Né? Você vai tampar um santo e vai descobrir outro. Não adianta. Né? Quando você busca o Senhor em primeiro lugar e faz dele a principal prioridade da sua vida, é bem-sucedido em tudo. Ele deve ser o algo que você se esforça para alcançar. Se fizer isso, ele dará plenitude e interesse à sua vida, de um modo totalmente diferente daquilo que poderia fazer separada dele. Você não deseja o tipo de sucesso que destrói o seu lar, isso a estressa e a leva a angustiosas obsessões. Você quer que as suas bênçãos venham do relacionamento com o Senhor. Este é o tipo de riqueza que não a deixa viciada em uma carreira e não afasta a pessoa com quem pode compartilhá-la. O verdadeiro sucesso do tipo que completa a sua vida e faz de você uma pessoa melhor sob todos os aspectos só pode vir de Deus. Eu não sei, existe um estudo. Eu não sei qual é o nome do estudo, mas eu sei que esse estudo ele diz o seguinte: as pessoas que têm fé, que têm essa ligação, que têm essa propensão, que têm esse elo com o Deus que você acredita, essas pessoas elas vivem 30% mais e 30% melhor. E isso é muito bacana, por quê? Porque é como se fosse assim, eu não carrego o peso sozinha. O jugo, ele é pesado, mas eu não carrego sozinha. Eu não vou levar isso sozinha. E aí, o que acontece? Quando você tem essa crença, quando você tem essa conexão com Deus, geralmente você para escutar, não é? Você para, você descansa, você coloca a tua mente no lugar e você começa a escutar. Peraí, Senhor, o que eu estou fazendo? E agora, Pai, o que eu estou fazendo? A Cris, eu sei que conhece a minha história, a Suelen, eu acho que não. E no final do ano, eu ia me casar e eu comecei a perguntar a Deus, Senhor, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Senhor, é para esse lugar que eu tenho que ir? Senhor, é com essa pessoa que eu tenho que ficar? Senhor, eu estou fazendo a coisa certa? Senhor, por que eu não consegui orar? Senhor, por que eu estou sentindo essas coisas todas? Por que eu estou tão incomodada? Por que as coisas não estão funcionando? Senhor, o que está acontecendo? E eu comecei. Eu resolvi meu problema todo em uma semana. Em uma semana. Então, quando resolvi, foi um castelo de cartas, né? Que bateu e caiu e saiu rolando a merda no ventilador todo, desculpa o linguajar. Saiu rolando tudo no ventilador. E eu comecei a descobrir uma coisa atrás da outra, mas que foi verdadeiramente um livramento na minha vida. E o livramento só veio a partir do momento que eu falei assim, Senhor, é isso.
eu posso, é isso, o Senhor quer que eu vá para lá, essa é a casa que eu vou, essa é a pessoa que eu vou casar, é isso que o Senhor quer para mim. E Deus falou com todas as letras, não é. E arrancou de um jeito tal que eu nunca mais olhasse nem para trás. Tem noção? Quão forte foi o negócio? É muito pesado, porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas com a força do nosso braço, e muitas vezes a gente quer fazer as coisas sem ouvir. Consegue entender? Então, a bênção do Senhor enriquece, e com ela, ele não traz desgosto. Saiba que esta é mais do que uma simples declaração sugerindo que você deve ser próspera. É uma mensagem sugerindo que a verdadeira prosperidade é a bênção equilibrada de Deus em todas as áreas da sua vida. Você pode ter tudo se buscar a Deus em primeiro lugar. Ele se compraz em suprir todas as suas necessidades. Não se importa que tenha coisas, só não quer que as coisas materiais possuam você. Isso aqui não é só para o teu relacionamento, isso aqui é para a vida, né? Todas as vezes, hoje a gente conversou muito, né? Acho que vocês duas prestaram atenção quando eu falei. Hoje, muitas vezes, a gente procura o ter e esquece o ser, né? E quando você busca quem você é, quando você se alinha com a tua essência, quando você se alinha com a tua, né, com o teu Deus, quando você se alinha realmente, quando você coloca Deus em primeiro lugar, é você se conectando com a tua videira, é você se conectando com aquilo que te deu vida. Então, a partir do momento que você faz, quando você faz, você tem. Agora, quando você só pensa no ter, não vem, não volta para você da maneira certa, sabe? A mulher cristã, ela vem lutando há anos com falsas mensagens que ensinam que o seu lugar é em casa. Eu não sei se vocês viveram alguma dessas situações que eu já falei por aqui. Teve alguma coisa, alguma situação dessas daqui que vocês tenham passado por isso, não? Mas isso não é bíblico. Você é bem-vinda no lar se sentir que foi chamada para ser uma deusa doméstica. Mas se a sua inclinação for causar impacto na sua comunidade e sociedade trabalhando, meu marido queria que eu ficasse só em casa. É complicado. Uma coisa é vocês dois decidirem e você decidir que é o que você quer. Outra coisa é o outro achar que você deve ficar em casa. E é impressionante, né? E é impressionante porque tem pessoas que acreditam realmente nisso, que a mulher ela tem que ficar em casa. Antigamente, era uma verdade. Antigamente, a realidade era outra, a voz era outra, as conquistas eram outras, né? Então, tinha um contexto histórico para isso. Hoje não tem mais isso. É inviável, principalmente porque a mulher também tem ambições, porque a mulher também tem, né? Ela sente a necessidade do lugar dela, do espaço dela. Tem algumas que gostam realmente de ser dona de casa e está tudo bem. Eu tenho uma amiga que ela vive perfeitamente como dona de casa e ela está super satisfeita com isso. Aliás, eu tenho duas. Uma teve gêmeos agora há pouco tempo e para ela está tudo bem. Para eles está tudo bem. Porque eles se respeitam, porque para eles faz sentido, ok. Mas se para você não faz sentido, porque o teu lugar ao sol tem que ser constituído por você, porque você não consegue trabalhar online, porque você... Aí é contigo. As pessoas têm as suas individualidades. E aí o que eu entendo, porque quando eu fui casada, o meu ex-marido, eu era da área de contabilidade, ele era da área de informática, ele não conseguia entender por que que eu não queria fazer informática. Por que que eu não ajudava ele? Falei, porque eu não gosto, eu escolhi outro tipo de ramo porque faz sentido para mim. Isso que você faz não faz sentido para mim. Então não tem porque você... Se eu mandasse tu estudar o meu, tu ia querer? Por que que não entende? Porque precisa daquele domínio. Eu quero que você faça aquilo que eu acho que é certo. E não é assim, não funciona. Geralmente as pessoas que se bicavam saem faísca, né? Então, mas se a sua inclinação for causar impacto na sua comunidade, sociedade trabalhando, Deus estará com você em sua ambição. Um contrato apenas estipula que Deus deve ter o primeiro lugar em sua vida.
Então, em primeiro lugar, você consagra a Deus. Senhor, eu fiz esses dias, eu estava começando um projeto novo, e aí eu escrevi para Deus, vou dividir a minha intimidade aqui com vocês. 10 anos. 10 anos. O que aconteceu? Eu até esqueci aqui, eu respondi 10 anos, esqueci. O que eu estava falando? Me ajuda? O que foi que eu falei? O que eu estava falando? Esqueci. Esqueci mesmo. Vou voltar aqui. Quando alguém reconhece o Senhor como a fonte... novo projeto, sim. Que eu ia dividir a intimidade com vocês. Aí, o que acontece? Quando eu fui começar meu novo projeto, eu escrevi uma carta para Deus. Eu falei, Senhor, eu estou começando um novo projeto de trabalho. O senhor quer ser meu sócio? E aí, quando eu perguntei a ele se ele queria ser meu sócio, eu comecei a escrever tudo que eu gostaria que ele fizesse por mim, assim. E é muito legal. E eu estava recordando várias outras situações do tipo, no dia que eu fui comprar minha casa, que eu falei, não tenho condições de comprar essa casa, não vou tocar nada, não vou mover uma palha para comprar minha casa. Aí, em 2 meses, eu só fui assinar o papel. O meu carro, eu falei, ou eu compro o carro ou eu reformo a casa. Aí, eu falei, Senhor, não tem condições. Se for para eu fazer sozinha, não tem condições. Aí Deus falou, compra o carro. Aí eu comprei o carro. Aí eu fiz, agora reforma a casa. E sempre deu. Sempre deu. Eu sempre tive a certeza, com exceção do início desse ano, que eu passei por um momento muito esquisito da minha vida, que eu sempre tive certeza de que Deus pagaria todas as minhas contas. Nunca tive dúvida que eu ia conseguir sanar as minhas coisas. Uma das minhas maiores necessidades é viajar. Eu adoro viajar, adoro. E mesmo quando eu não tinha condição nenhuma, apareciam as melhores viagens da face da terra para mim, com tudo pago. Então, se não é Deus fazendo por mim, quem é? Né? Então, é aquela coisa. E ele satisfaz exatamente as suas necessidades. Se você é uma pessoa que tem necessidade de passear, ele vai promover os melhores passeios para você. Se você é uma pessoa que tem necessidade de estar com pessoas, de ajudar pessoas, ele vai trazer as pessoas para você. E é assim. Impressionante. Quando alguém reconhece o Senhor como a fonte, leva então o dízimo ao Senhor como uma forma de honrá-lo acima dos bens tangíveis recebidos. É o seu modo de dizer, Senhor, o primeiro lugar em minha vida é seu. Então, em Mateus 6, 31 ao 34, está escrito assim: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. E era exatamente o que eu fazia. Eu falava, Senhor, eu vou botar o pé, o Senhor bota o chão. Eu não sei o que vai dar, mas eu sei que eu vou botar o pé, o Senhor vai botar o chão, o Senhor vai me ajudar. E assim foi a minha vida inteira. E as pessoas meio que me chamavam de Fantástico Mundo de Bob, né? Porque como é que podia? Parecia que estava pegando fogo, tudo em volta, e eu lá, amarradona, não. O corvo. Como é que está sobrevivendo? O corvo de Deus. Vai lá e me dá o que eu estou precisando. E era impressionante, porque é essa confiança, é essa intimidade que você tem que faz com que as coisas funcionem, porque faz com que você pense, que você sinta e que você haja sabendo que aquilo ali já aconteceu, sabendo que aquilo dali vai funcionar. Então está escrito aqui, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Alguém já viveu aí isso? Alguém já viveu isso de falar assim, caraca, não vai dar. Meu Deus, faz alguma coisa porque não vai dar, não vai dar, não vai dar. Senhor, tá bom, ó. Na força do meu braço, eu já tentei de tudo quanto foi forma, eu já procurei fazer e não tem jeito, então agora me ajuda. Me ajuda porque o que eu podia fazer, eu fiz, agora já era. Vamos comigo. Aí Deus falou assim: agora sim, filha, agora você fez o certo, agora tudo faz sentido, agora é comigo. E ele falou: bora com papai, papai te ajuda. Vem que agora você entendeu que era comigo que você tinha que falar primeiro. Faz sentido? A dama que almeja equilíbrio é inteligente demais para buscar riquezas. Ela sabe que a busca de coisas materiais não traz satisfação. Mas só o fato de não fazer delas a meta da sua vida
não significa que não saiba maximizar as bênçãos. Essas bênçãos são benefícios adicionais por ter colocado Deus em primeiro lugar. É isso mesmo. As coisas a que Mateus 6,33 se refere são benefícios adicionais. Quando a mulher faz do Senhor objeto da sua busca, ela tem condições de receber todos os benefícios relativos à prioridade dada a ele. Essa verdade é ilustrada na história do rei Salomão em 1 Reis. Salomão provou que seus motivos eram puros quando pediu sabedoria a Deus. Deus disse então que iria acrescentar riqueza à sabedoria, porque as prioridades de Salomão estavam de acordo com seu propósito. Olha, que bacana. O que a gente pede geralmente, né? Senhor, o carro. Senhor, paga a minha conta. Oi, Dona Maria. Seja bem-vinda. Boa noite. Estava sentindo sua falta. Seu microfone está desligado. É que eu ganhei uma netinha, mais uma netinha hoje. Estou com os 2 netos aqui, por isso que eu não participei à tarde e agora estou dando uma roubadinha. Ah, então tá bom, tá perdoada. Vamos lá. A mulher sábia não busca progresso nos homens ou em Deus. Ela sabe que a sua prosperidade não depende de se casar com o homem certo, nem precisa passar a vida perseguindo riquezas. Ela só busca a presença de Deus e ele então lhe dá as coisas que deseja. Lembra da história? Da casa, das viagens? É bem assim. Não é de outro jeito, é bem assim. Só que, às vezes, a gente se vê tomado pelo desespero, a gente se vê tomado pelo problema, e isso faz com que a gente esqueça da confiança que a gente precisa ter em Deus, não é? Se você não acredita em Deus, você acredita só na lei do universo, da atração e tudo mais. Se o teu pensamento não estiver alinhado com o teu sentimento, o resultado é o mesmo, porque tudo na vida é energia. Como é que a gente vibra? Dona Maria do Carmo deve saber que Dona Maria do Carmo gosta desses assuntos. Qual é a frequência da riqueza, Dona Maria do Carmo? Como é que a gente ativa a frequência da riqueza? Através do quê? Pensamentos positivos, de positividade, de cuidar da nossa mente no positivo, não é? Não. Porque muitas vezes você tem um pensamento positivo, mas você não está vibrando positivamente. Muitas vezes você fala gratidão, 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 eu sou muito grata, não sei o quê, mas na verdade você não está vibrando aquilo. A vibração da riqueza, da prosperidade, da abundância é a alegria. Então, se você estiver achando que a tua vida está uma porcaria, que as coisas não estão funcionando, que o teu pensamento não está legal, escolha a música mais agradável que você tiver na sua casa. A mais alegre. Aquela que você vai colocar... Qual é o nome do teu filho, Suelen? Qual é o nome do teu filho? Eu? O filho da Suelen, que ele estava aqui com a gente. Gustavo? É Gustavo? Aí a Suelen vai pegar o Gustavo, vai botar uma música bem alegre e vai dançar com ele. Vai começar a dançar dentro de casa. Dentro do coaching, a gente tem alguns exercícios que a gente fala, você está se sentindo meio triste, ou então você está querendo começar o teu dia com alegria, na cama, parecendo uma doida, o pessoal fala assim, mas que coisa de maluco, parece coisa de maluco, mas não é. Tu pega o teu braço e começa assim, ó, alegria, 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 10 vezes. Tu já começa assim, ó, eu tô fazendo, tô me arrepiando. A energia pode estar baixa como for, mas assim, ó, com a mãozinha assim, ó, alegria, 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 sabe vibrar? Tá vibrando, ó. Alegria, alegria, tô fazendo, tô me arrepiando. Por que que você faz isso? Porque os hertz, né, a frequência que fala sobre abundância, a frequência que fala sobre riqueza, prosperidade e alegria. É nessa vibração, olha só como que são as coisas, Dona Maria do Carmo. É nessa vibração que a senhora vai colocar o seu hormôniozinho para trabalhar a seu favor e vai melhorar o teu pensamento positivo. Por quê? Porque a senhora não vai só pensar positivamente, a senhora vai sentir positivamente. Hashtag fica a dica. Essa agora foi um bônus, hein? Essa agora foi bônus. Essa foi bônus, né? Então, olha só. Ela só busca a presença de Deus e ele, então, lhe dá as coisas que deseja. Quando a mulher sábia procura um marido, ela escolhe com base no caráter dele e não na sua carteira. Ela quer um homem suficientemente seguro para sentir-se confortável com seu sucesso, mas de maneira alguma precisa dele para realizar seus sonhos financeiros.
Seu futuro está no relacionamento dela com Deus. Única e simplesmente com Deus. Até porque quando eles fazem besteira, o que a gente faz? Joelho no chão. A gente pede para quem para ajudar? Estamos bem, bem, bem. Esqueceu de Deus. Ficou mal. Volta para quem? Para Deus. Bem assim. Se não tiver Deus no meio do caminho, não adianta. Não funciona. E aí vem a parte de Eva, a mãe da criação. A mulher foi chamada para ajudar o mestre no processo criativo do nascimento. E que chamado? A mulher é criativa pela sua própria natureza. Ela carrega sonhos no útero da sua mente e dá à luz ideias que levarão vida à sua família e seus bens. A criatividade é outro dom dado por Deus às suas filhas. Você pode usá-lo em seu pleno potencial. Particularmente, eu sempre me achei um menininho. Por quê? Eu não tenho criatividade nenhuma. Para nada. Aliás, eu não tenho, não. Eu não tinha. Quando eu entendi essa questão do feminino e do masculino, eu comecei a fazer algumas coisas que me ajudassem a trabalhar a minha criatividade. Por quê? Porque eu entendia, eu tive um noivo, inclusive, que esse meu noivo, ele sofreu muito na minha mão. Muito. Porque eu era um general. Eu não era outra coisa, não. Eu era um general dentro de casa. Eu era um general. Literalmente. E eu não tinha nada de fazer comida. Eu não... Sabe? Era um general. Pronto. Era um homem, um general, um homem. E aí, fazendo essas leituras, quando eu comecei a fazer essas leituras, eu comecei a ver o tanto de coisa errada que eu fiz na minha vida, que foi muito, minha gente. Foi muito. Mas tudo por falta de conhecimento. Tu também? Tudo por falta de conhecimento. Eu trabalhava à frente de 50 homens. Eu liderava 50 homens. Fora que os outros supervisores eram 11 supervisores, só eu de mulher. Os 11 supervisores eram todos homens. Só eu de mulher. Então, querendo ou não, o que acontecia? Era energia masculina em cima direto, porque eu precisava ser respeitada. Chegava em casa, eu não queria fazer comida. Dançar, esses negócios. Não. Não ia acontecer. Não ia acontecer. Quando ele falava uma, eu falava duas. Um dia, eu nem me lembro exatamente o que foi que ele fez comigo, que eu sei que eu falei assim para ele. Se você... Olha só o feedback que eu dei para o meu ex-noivo. Se você continuar com isso, você está me dando duas opções. Aliás, se você pode continuar com isso ou você pode parar com isso. Eu estou dizendo para você que eu não gosto disso que você está fazendo. Olha meu feedback para ele. Vê se isso é uma conversa de uma mulher normal. Para mim, não é. Você está fazendo isso errado, eu estou dizendo para você que eu não gosto. Então, você tem duas opções. Ou você continua fazendo, ou você para de fazer. Porque eu estou dizendo que eu não gosto. Agora, se você continuar fazendo, eu também tenho duas opções. Ou eu continuo com você, ou eu largo você. Aí ele olhou para mim e fez assim, caraca, você fala com essa facilidade toda, parece que você tem um trunfo na mão. Aí um trunfo não, só que eu já terminei um casamento com 2 filhos pequenos para eu terminar um noivado e 2 palitos. Aí ele ficou doido comigo. Agora, vamos lá. Mulher fala assim. Era uma gestora falando. Era uma gestora, era aquela pessoa que tomava decisão. Era um homem falando, pô. Homem, tu tá com isso aí, o problema é teu, lida com isso aí. Tá. Você tem é isso e isso. Vai ficar com qual das duas posições? Essa ou essa? É contigo, negona. Se vira. Entendeu? E não é isso que a gente precisa fazer. A nossa energia masculina tem que ser quando a gente estiver fora de casa, resolvendo questões, resolvendo a vida do lado de fora, no nosso trabalho, onde a gente precisa ser ouvida. Ok. Na nossa casa, trabalha energia feminina. Vai dançar, vai tomar um banho demorado, vai fazer comida, vai passar hidratante no corpo, vai mexer com cheiros, vai trabalhar com a criatividade. Não seja como eu. Não, definitivamente não seja como eu. A mulher virtuosa é um bem para quem a conhece.
É uma coluna de força, tem visão e competência para tornar realidade essa visão. Não é uma pessoa com a cabeça no ar, que anda com o rosto levantado para o céu e os pés tropeçando na terra. É uma mulher que faz o máximo com a sua vida. É isso que o Senhor quer para as suas filhas. Quer que você maximize a sua vida. Não é desejo dele que você passe a vida esperando por alguém ou por alguma coisa. Se continua sentada na torre, esperando o príncipe encantado aparecer num cavalo branco e pegar o seu lenço, aconselho veementemente que desça as escadas, pegue o seu próprio lenço e aproveite a vida. Tem uma música que eu adoro. Eu adoro a música. Minha mãe quem dizia, não existe herói, te criei rainha. Não dê espaço para quem não sabe lidar com as bem resolvidas. A mulher que eu me tornei custou muito caro, não vou negar. Noites que eu sussurrei pro vento soprar tudo pro lugar. É bem isso, né? É aquela coisa de você entender que eu quero, não preciso. Eu não preciso que alguém me tire da torre. Eu não preciso de um príncipe encantado. Eu preciso de uma pessoa que tenha valores parecidos com os meus, que queiram coisas parecidas comigo, que queira crescer junto comigo, mas eu não preciso. Eu quero, eu desejo, mas eu não preciso disso. Então, eu não vou aceitar qualquer coisa na minha vida. Né? E a gente começa a descobrir o que a gente tolera e o que a gente não tolera. Não é assim, Dona Maria do Carmo? Né? Não estou dizendo que ele não virá. Só afirmo que, enquanto isso, você está desperdiçando tempo precioso. Quando ele chegar, é bem provável que se sinta mais atraído por uma mulher cuja vida e finanças não precise resolver. Admito que muitos homens gostam de mulheres que parecem um tanto indefesas. Isso nos faz sentir necessários. Mas há uma diferença entre a mulher que age dessa forma e a que é realmente indefesa. Todos queremos nos associar com pessoas que são um bem, não um fardo. Antes de pedir um príncipe, tenha certeza de que você é pelo menos uma princesa. Imagina, você quer um príncipe e você trata o cara igual a Fiona. Não adianta, né? Não tem como. As histórias de Cinderela não acontecem toda hora. É por isso que são histórias de fadas e lidas para pessoas que querem sonhar. Se quiser viver o seu sonho em vez de dormir enquanto ele se desenrola, é melhor apressar-se e transformar seu esfregão em uma empresa de faxina. Ó, já te transformou numa empreendedora. Você, então, poderá comprar o seu próprio sapatinho de cristal. Não fique esperando que alguém faça alguma coisa por você. Lembra da autorresponsabilidade de hoje? O teu resultado é você quem traz. A criatividade começa com o respeito sadio pelas suas opiniões e pensamentos. Quero que você levante toda manhã e agradeça ao Senhor por sua criatividade. Agradeça a Ele pelos pensamentos que precisa para resolver os seus problemas. Sei que talvez sinta que não tem ainda as soluções, mas tenha fé em Deus e em você mesma e as respostas virão. Você e Deus são a equipe que vence as lutas e leva para casa o troféu. Muitos têm autoconfiança e não têm fé em Deus. Outros têm fé em Deus e nenhuma em si mesmo. A pessoa equilibrada sabe, porém, que ambas as coisas são necessárias e por meio dele encontrará o seu caminho. E está escrito em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Está passando por uma situação difícil? Está passando por uma coisa que você imaginava que não tinha como suportar, o teu nariz está do lado de fora e você vê aquela água aqui, você bota o nariz para fora e você desce de novo e você bota o nariz para fora e quando você menos percebe, você está ali morrendo, sufocada. Preciso de um bote salva-vidas, Senhor. Eu preciso de um bote salva-vidas. Eu estou aqui porque eu achei que entrar nesse mar ia ser o lugar onde iria me salvar, porque eu estava numa ilha deserta, onde eu não tinha nada e eu precisava fugir. Então, eu parti para o mar. Só que quando chegou no mar, eu vi que não adiantava ficar aqui desse jeito. Por quê? Quando eu cheguei aqui, eu comecei a ficar o quê? Afogando. Ou então eu estava com muito frio. Eu preciso de um bote salva-vida. E ele vai te mandar o auxílio. Ele vai te mandar o socorro. Agora, se você não acredita nisso, não vai vir. Ponto. Eu preciso ser muito coerente com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto e da forma que eu ajo. Se eu tiver essa coerência, tudo que você quiser na sua vida vai funcionar.
Quer ver tu, Suelen? Vamos supor que você quisesse um desfecho diferente hoje do que está se desenrolando. Se eu quero um desfecho diferente, eu preciso usar estratégias diferentes. Se eu estou bem com isso, se eu estou melhor assim, se é o que eu quero para minha vida, ok. Mas se não for, como é que eu posso fazer de diferente? O que eu preciso mudar para ter algo diferente? Como é que eu preciso me apresentar? O que eu preciso fazer? E aí você começa a criar uma estratégia para você trazer para você aquilo que você acha que vale a pena. Até porque a família é um projeto do Senhor. E não tem nada que o inimigo não faça para não conseguir dissolver a tua família. Ele vai fazer tudo. Tudo que o inimigo puder fazer para dissolver a tua família, ele vai fazer. Tudo. Então, o que acontece? Se eu quero, ok. Se eu estou bem com isso, ok. Se eu não estou bem com isso, não está ok. Eu preciso fazer alguma coisa. Se você estiver confortável com essa assinatura, ok. Se você simplesmente assim, não tem jeito, então vida que segue, então não ok. Entende? Se você esgota todas as possibilidades, independente de qualquer uma de vocês, o que vocês estão vivendo hoje, se você esgota todas as possibilidades, e aí no final você chega e fala assim, Senhor, a força do meu braço não dá mais. Mas você esgotou todas as possibilidades. Mas se você não esgotou todas as possibilidades, não desiste. Não desiste. Porque meios de se refazer tem. Quando você entrou no teu casamento, Cris, 15 anos, né? Quando você entrou no teu casamento, existiam coisas que você olhava para o seu marido e você falava assim, eu admiro isso nele. E tinham coisas que ele admirava em você. Lembra que eu falei para vocês? A cada 5 anos, a gente muda completamente as nossas células. A gente muda tudo no nosso organismo. Então, se eu mudo tudo, ele também mudou tudo. Agora, o que eu consigo resgatar disso? Quais são os valores da gente que eram parecidos? Ou será que quando eu casei nada era parecido e foi só uma teimosia da minha cabeça? Porque tem isso. Muitas vezes Deus chega e fala assim, não é para você. Não vai aí. Não é isso. Mas eu quero. Não faz, filha. Filha, não vai ser bom para você. E você lá na teimosia, eu quero, quebra a cara e depois fica chorando. Existe isso também. Aí você precisa ser muito honesta com você e decidir qual das situações que é a verdadeira. Agora, não decide sozinha. Decide escutando. E quando é que a gente escuta? Quando a nossa cabeça está em paz, né? Se tiver muito tumulto, a gente não vai escutar. Mas se a gente der essa margem para Deus, ok, Senhor, vamos lá. Eu estou passando por isso. Me ajuda? Eu quero te escutar. Eu quero te ouvir. Eu quero saber o que o Senhor tem para dizer para mim. A resposta vem. E ela não vem a cavalo, não vem a burro, ela vem a jato. A jato. Eu pedi por uma semana. Minha gente, vocês não têm noção, não. Eu pedi por uma semana e foi fervorosa mesmo, todo dia. E eu não sou uma pessoa religiosa. Eu sou temente a Deus, mas eu não sou religiosa. E todo santo dia eu perguntava a Deus, Senhor, o que o Senhor quer para mim? Eu estou no lugar certo, é isso que o Senhor quer? O que está acontecendo? Senhor, tem alguma coisa errada. E toma a pedir, joelho no chão, jejum, propósito, escambau a 4. Eu descobri até o que não era para descobrir. Descobri traição, que botava a mulher dentro do meu apartamento, que me lesou, que me roubou, que me sacaneava a todo custo. É um inferno. E eu não sabia de nada. Que a ex-mulher dele já tinha pego ele com outra na cama, com outro, não sei o quê. Foi uma coisa atrás da outra. Tem noção? E aí eu cheguei e perguntei a Deus, eu falei, por que o Senhor não me mostrou isso antes? Foi a primeira pergunta que eu fiz a Deus. Por que o Senhor deixou eu me meter num negócio desse? Aí Deus chegou, com toda a benevolência, sussurrou no meu ouvido exatamente assim, filha, tu não ia escutar. Tu não ia escutar. Você não queria escutar. Você estava tão, né, aquelas bolinhas de amor, que você não ia escutar. Qualquer coisa, eu te dei vários sinais e você desconsiderou. Todos os sinais que eu te dei, eu falei, Senhor, eu não sou boa de sinais. Eu brigo com Deus. Eu falei, Senhor, eu não sou boa de sinais. Não me manda sinais, eu quero a verdade, eu quero que o Senhor me diga assim, na lata. É o quê? É isso. Então tá bom.
E aí, quando ele fez, minha filha, que me mostrou tudo, foi assim, arrancando assim de dentro. Nunca mais olhe para essa criatura. Não é para você. Entende? Então, não desconsidera esse poder que você tem de conversar com Deus. Aqui na própria leitura diz, né, que a mulher ela tem um jeitinho todo especial de conversar com Deus, ao ponto dele se compadecer mais de nós, né? Ele sente de uma forma mais suave o pedido de uma mulher. Então, coloca em perspectiva o motivo das suas decisões. Eu estou aceitando o que está acontecendo ou eu simplesmente realmente não quero, eu estou melhor do jeito que está? O que eu tolero, o que eu não tolero? O que eu quero, o que eu não quero? O que é bom e o que é ruim? O que eu projetei? O que é real, o que é sombra? Faz esses comparativos, faz essa reflexão e toma a tua decisão baseada nisso, naquilo que é fato, naquilo que você, sendo honesto com você, sendo muito honesto com você. Porque quando você faz alguma coisa que você não quer, que fere os teus valores, que vai contra aquilo que você quer, teu ombro vai ficar caído para o resto da tua vida. E você não vai se sentir feliz com isso, vai ficar preso, vai ter uma dependência emocional, vai ter alguma coisa como se não tivesse um fechamento de ciclo, entende? E isso não é legal, tá? Faz sentido para vocês isso? Vocês já tinham escutado algo nesse sentido antes? Dessa maneira? Então, quando Paulo diz tudo posso, isso é autoconfiança. A seguir ele continua, naquele que é Cristo que me fortalece. Isso é fé em Deus. Ele reconhece a sua relação com o Senhor e seu nicho secreto. Isso o fortalece. Permita que o Senhor a fortaleça enquanto goza sua vida e os muitos desafios que ele lhe oferece. Já que a autoconfiança e a confiança em Deus são tão vitais, vamos examinar melhor essas duas áreas. A autoconfiança trata das autopercepções. Como você se vê? A autopercepção nem sempre está apoiada na realidade. Algumas das pessoas mais inteligentes do mundo podem pensar que são ignorantes, e o indivíduo que é tão ignorante quanto um tronco de árvore pode convencer-se e a todos os demais de que realmente sabe do que está falando. O engraçado é que você se transforma verdadeiramente naquilo que pensa que é. Se considerar incompetente, nunca terá sucesso. Não importa se é mesmo incompetente ou não. Se julgar um fracasso, você vai fracassar. Como surgem essas autopercepções? Elas são, em geral, ensinadas. Nossos pais, professores e as pessoas que respeitamos são nossos espelhos, refletindo para nós a nossa imagem, os cumprimentos, elogios e encorajamentos nos ajudam a desenvolver uma autoimagem positiva. Mas as críticas, as palavras, aquelas maldosas e as mentiras cruéis nos causam danos irreversíveis. Eu falei sobre isso hoje ou não? O abuso e o trauma nos prejudicam sem deixar cicatrizes externas. É menos debilitante ficar fisicamente paralítico do que ter autopercepção deficiente. Conheci mulheres com problemas físicos e, mesmo assim, são pessoas produtivas que aproveitam a vida. Embora fisicamente incapacitadas, elas se recusam a permitir que o negativismo se insinue em sua autoestima. Conheci também mulheres perfeitamente sadias, mas que não sabiam disso. Eram inválidas emocionais, desajustadas e infelizes. Essas mulheres viviam na sombra como se presas de uma maldição. Eram perseguidas por fantasmas e restrições imaginárias. Estavam atadas às masmorras de obstáculos invisíveis. Pessoas assim estão sempre necessitadas e aflitas, são em geral promíscuas e raramente dedicadas. Sentem essa sede de ajuda porque não descobriram os seus próprios recursos. Eu tenho uma faixa, não é uma ou duas, não. Eu tenho um leque de clientes, eu tenho uma faixa de clientes, que essas clientes, elas vivem essa realidade. Elas vivem verdadeiramente essa realidade. E é complicado porque, na verdade, tudo parte da autoimagem. Eu estava conversando com isso com a Daiane hoje. A autoestima é o valor que você se dá. E dentro da autoestima tem vários A's, entre eles a autoimagem. A autoimagem está dentro da autoestima. E no final das contas, ela fez essa pontuação, e eu concordo com ela, no final das contas, tudo parte
do princípio de como você está se vendo. Como que eu estou olhando para mim? Será que eu sou responsável por tudo? Será que eu tenho que colocar aquela couraça em cima de mim? Será que essa capa da invencibilidade tem que ser minha? Será que sou eu? Será que eu sou uma fracassada? Ou eu assumo que eu sou uma vencedora? Quem sou eu? Como é que eu me vejo? Como é que eu me percebo? Como é que eu me mostro para o mundo? Como é que eu deixo o outro me ver? E aí, o que acontece aqui, ó? Tem essa fala aqui, ó. Pessoas assim estão sempre necessitadas e aflitas, são em geral promíscuas e raramente dedicadas. Sentem essa sede de ajuda porque não descobriram os seus próprios recursos. Elas não se dão valor, elas não se veem como filha de Deus. Elas não se veem como uma pessoa que já tem tudo disponível para elas, não se conecta com a essência, não consegue perceber o mal que assola a própria vida. Em Efésios 3:20 está escrito assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quê? Vou ler de novo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Bíblia diz que Deus usa o poder que opera em nós, ele não usa apenas o que está dentro de nós, mas o poder que opera em nosso interior. Tem uma linha de raciocínio que fala que tudo que acontece, acontece através de nós. Tudo que acontece, acontece através de nós. Se eu estou falando isso para vocês, aquilo que vocês vierem absorver está sendo absorvido através de mim, que está sendo através de quem escreveu o livro. Então, alguém escreveu, então a gente tem esse conhecimento que aconteceu através dessa pessoa que escreveu o livro, e tem eu que estou passando tanto o conhecimento quanto as minhas próprias experiências, e o que vier de transformação no teu coração, o que arder no teu coração, foi através de mim. Quando você machuca alguém, foi através de você. Quando você cura alguém, foi através de você. Quando você trabalha, é através de você. Tudo acontece através de você, tá? Então, isso está em Efésios 3:20. Suponha que o seu poder interior esteja adormecido e sem uso porque você... Suponha que o seu poder interior esteja adormecido e sem uso, porque você não reconhece seus próprios recursos. E a sua autoestima estiver tão baixa que você não tem consciência de nenhum dos seus dons e não os aplica. Isso, para mim, era um tormento. O que acontece? Eu sempre tive problemas para vender. Eu falei que eu trabalhei nessa multinacional, e o meu colega do lado, o supervisor do lado, ele levava todos os créditos. Todos os meus créditos era ele que ele levava. Por quê? Porque ele era o que aparecia. E eu era que fazia. Olha só que fase. E aí, o que aconteceu? No final das contas, só viam ele e eu nada. Ele que vivia com comercial, ele que vivia com as pessoas nem sabiam que existia. Tem noção? E aí, o que acontece aqui? Hoje, trabalhando com o que eu trabalho, o pensamento e o sentimento é basicamente o mesmo. Por quê? Porque eu sei que eu sou muito boa naquilo que eu faço, mas eu tenho a trava da tal da venda. Como é que eu vou dizer para os outros assim? Eu não sabia, né, como chegar para as pessoas e falar assim, o que eu vendo é uma ajuda para a tua vida. O que eu vendo é um produto que vai transformar a tua vida. Até que chegou um dia que uma mentora chegou para mim e falou assim, Gleucha, você é uma fraude? Não. Você gastou muito dinheiro para fazer suas formações? Eu, sim. Você entrega o que você promete? Sim. E por que você não vende? Qual é o seu problema? Porque se você não é uma fraude, se você investiu para isso, qual é o problema de você embalar o teu conhecimento e vender? Aí eu parei e fiz. É verdade. Que é o que está escrito aqui, ó. E se a sua autoestima estiver tão baixa que você não tem consciência de nenhum dos seus dons e não os aplica, porque eu não estava aplicando meu dom, porque a minha autoestima era baixa, e eu não acreditava que eu poderia vender o meu produto. Olha que fase. O que Deus teria, então, para trabalhar? Como é que ele poderia me usar? De que maneira? Como é que eu poderia ajudá-lo? Como ele pode ajudá-la se você não se ajuda? Tá! Aqui está o tapa na cara. Como ele pode te ajudar se você não se ajuda? Como é que ele vai fazer se você não faz a sua parte? Como? Na verdade, deixa eu ver aqui até que ponto que eu coloquei isso aqui.
E é aqui mesmo que a gente termina hoje. E aí, como é que foi essa leitura de hoje para vocês? Hoje o dia foi puxado, né? Hoje foi conhecimento até dizer basta, né? Hoje foi de A a Zinco. Mas e aí? Vocês gostaram da leitura de hoje? Fez sentido para Nossa, vocês? Cleusa, tudo o que você disse foi tudo para mim. Ó. Tá na minha cabeça, no meu... Eita, meu Deus do céu. É tudo isso que está acontecendo comigo. Tudo que você está dizendo, eu não consigo vender o que eu faço. Só faço, sabe? Só entrego, só entrego, só entrego. E não aí, consigo. a gente precisa lembrar que dinheiro também é energia. Dinheiro é Exatamente. energia, dinheiro. Entenda o seguinte, dinheiro, antigamente a gente podia dizer que dinheiro era só papel. Hoje é só número, porque nem passa pela tua mão, é tudo por Pix, tudo pelo banco, você nem vê. Então, dinheiro é energia pura, nada além. Alguém está passando um número para a senhora, um número que é necessário para que a senhora continue fazendo o que a senhora faz, que é ajudar as pessoas. Porque você também tem conta para pagar. Porque a senhora também tem as suas obrigações. E se você não estiver bem, porque você não tem o recurso, como é que você vai ajudar as outras pessoas? Você também tem as suas necessidades. Entende? Quando isso fez sentido para mim, quando isso começou a... Porque cada um tem suas crenças, né? E a minha crença financeira, ela era muito forte. Muito forte. Por quê? Porque o meu pai tinha um hábito, quando a gente era mais novo, meu pai dava todo o dinheiro para a família dele e a gente ficava com o mínimo. E aí, o que que acontecia? Quando a gente tinha que ir para o Nordeste, o que que meu pai fazia? Meu pai vendia um monte de coisa dentro de casa, tipo, comprou um som bem bacana para minha mãe. Na hora de viajar, meu pai nem pensava, pegava, vendia e viajava. Ou então, eu ia fazer banco de feira com a minha avó. Quando eu chegava lá, qual era a ideia que eu tinha? Que quando eu terminasse de vender, minha avó ia pegar o dinheiro para ela, porque eu vendia mais do que ela não conseguia apurar, eu apurava, ela, pegava meu dinheiro. Qual era a outra ideia que eu tinha de dinheiro? Eu juntava o ano inteiro a minha mesada para quando chegasse no Nordeste eu poder gastar para não ter que pedir a ninguém. Quando minha mãe vinha minha bolsinha cheia de dinheiro, o que minha mãe fazia? Me dá aqui que eu estou precisando. Então eu passei a minha vida inteira achando que ter dinheiro era um problema. Depois, na minha adolescência, foi escassez atrás de escassez. A gente viveu em situação paupérrima, assim. Paupérrima. Foi um negócio muito esquisito. Então, até eu virar a chave, quando eu tive 17 anos, eu virei e falei, eu nunca mais vou passar dificuldade na minha vida. 17 anos. E depois dos 17 anos, eu fui estudar, eu fui fazer minhas coisas, e desde então eu não parei. Mas a crença financeira, a memória que tem celular minha, faz exatamente isso. Cresce, 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 quando eu menos espero, cai. E é um problema. E você precisa cuidar disso. Sabe quando mudou? Quando eu fiz a imersão, que eu fui trabalhar o segredo das mentes milionárias. Foi quando eu mudei minha crença. Foi quando eu comecei a virar a chave. É impressionante. Então, você precisa descobrir aonde está o X do teu problema. Você precisa descobrir o que, porque às vezes a gente acha que o problema é o nosso problema e não é. Às vezes você vai para um curso desse, você vem para conversar comigo achando que é um problema, e quando a gente começa a futucar, a gente descobre que é outra coisa, que aquilo vai resolver todo o resto. E quando você resolve, filha, você, ó, decola. Vocês têm alguma coisa para contribuir? Alguma coisa para acrescentar hoje? Não? Então, gratidão pela participação de vocês. Obrigada por hoje. Deus abençoe, sucesso. E espero em Deus que vocês tenham uma noite muito boa, muito tranquila. E que todo o conhecimento de hoje, que hoje foi pauleira, que todo o conhecimento de hoje acrescentem na vida de vocês. Tá bom? Beijo grande, amo vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Ai, caramba. Não é para passar isso. Para. Deus.